Um outro assunto que chama atenção é a investigação da Polícia Federal sobre o inquérito da ABIN paralela, porque a Polícia Federal deve concluir este inquérito sobre o funcionamento das investigações paralelas ainda neste mês. Quem chega no 3 em 1 é o André Anelli com mais informações a respeito desta investigação. André Anelli, bem-vindo, boa tarde, conta pra gente. Já houve um prazo concedido para essa investigação no final do ano passado, não é isso? É isso mesmo, Kobayashi. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse prazo para que a Polícia Federal acabasse concluindo, então, as investigações a respeito de um suposto uso político da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, era para o mês de março, até o final do mês passado. Ou seja, até a semana passada ainda estava dentro desse prazo. Mas não deve haver uma conclusão já nos próximos dias e esse prazo não foi cumprido, justamente porque acabaram aparecendo novidades no meio do caminho, no meio das investigações. A gente cita aqui, por exemplo, aquele mecanismo que é o Control Strike, Cobalt Strike, melhor dizendo, que é justamente, então, o uso de um mecanismo para fazer com que autoridades paraguaias acabassem sendo ali monitoradas. O governo brasileiro supostamente tinha o interesse de, inclusive, acompanhar as negociações entre o Brasil e o Paraguai, no sentido de descobrir o que estava sendo discutido a respeito das tarifas que seriam aplicadas na usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, fica no Paraná, na fronteira com o Paraguai e que por isso pertence aos dois países. Então, por conta da descoberta, então, desse mecanismo, do uso dessa ferramenta e também de outras, a exemplo de First Mile, essa que chamou mais a atenção, é uma ferramenta de fabricação israelense e que teria sido utilizada para acabar rastreando autoridades, também políticos, até mesmo jornalistas que seriam contrários ao então governo Jair Bolsonaro. As investigações da Polícia Federal são a respeito, então, do uso político da Agência Brasileira de Inteligência nesse período do então governo Jair Bolsonaro e aí, portanto, por conta do aparecimento ao longo do tempo, muitos desses aparecimentos de ferramentas revelados pela imprensa, pelo jornal O Globo e também pelo site UOL, as investigações acabaram não sendo concluídas dentro do prazo determinado, que era o final do mês de março, o final do mês passado, e existe a expectativa agora, então, de que essas investigações sejam concluídas nos próximos dias. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Você volta ainda hoje no 3 em 1. Deixa eu começar essa rodada com o Gustavo Segré. Como é que você vê, Segré, as investigações a respeito da ABIN paralela, como foi chamada, aquela estrutura que as pessoas estariam investigando questões para fora dos interesses da ABIN? E aí? É grave. Não se pode utilizar uma estrutura de inteligência com fins nem políticos e muito menos pessoais. E essa investigação que deveria involucrar esse comentário que fez muito bem André Anelli em relação a utilizar a ABIN para verificar espionagem, eventual espionagem com o Paraguai no momento da negociação com Itaipu, é igualmente grave. As duas coisas são graves e devem ser investigadas, e se teve alguma irregularidade ou algum delito aí, tem que ser punido. E a sua opinião, Fábio Piperno? O que esperar dessa investigação? Eu acho que há muito tempo, né, a ABIN está sob escrutínio, está na mira, porque as suspeitas elas só vão se tornando cada vez maiores. E veja, até há pouco tempo a gente falava de uma ABIN suspeita de bisbilhotar de forma indevida, né, a vida de oposicionistas, jornalistas, enfim, de pessoas, né, de algum nível de influência. E, de repente, a gente fica sabendo, né? E nos causa perplexidade o fato de que a ABIN agora, inclusive, ela amplia os seus braços ilícitos aí para uma investigação de um país amigo. Que negócio é esse? Quer dizer, quem foi que mandou? Porque, vejam só, é importante, sim, a gente saber tudo que a ABIN fez e principalmente o que fez de ilegal. Agora, eu também tenho a maior curiosidade do mundo para saber quem foi que ordenou, quem foi que deu sinal verde para essas operações ilícitas. E isso tem que ser rigorosamente punido, porque, afinal de contas, essa arapongagem aí não está autorizada até onde se sabe, né?
Ô Zé Maria Trindade, como é que separa o que é competência, atribuição, função de um órgão de inteligência que deve lidar com informações, as mais variadas, até por questão de segurança, para o que seria um uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência? É muito difícil de separar, e é um trabalho que fica ali no chamado fio da navalha, né? E sempre foi assim. Houve essa preocupação, a preocupação eterna. Já aconteceram 3 CPIs no Congresso Nacional sobre esse assunto. Antigamente era o grampo telefônico. Houve uma CPI que descobriu que metade dos políticos estavam grampeados. Lembra aqueles telefones de disco e tal? Pois é. O Tancredo, lá atrás, dizia o seguinte, Kobayashi, que telefone para homem público só deve ser usado para marcar encontro e, mesmo assim, em local errado, para despistar o grampo, para se ter uma ideia da desconfiança que se tem por aqui sobre informação. O próprio Constituinte, ele estabeleceu critérios, não eliminou, porque um governante, ele precisa de uma agência assim. Todos têm. Os prefeitos têm, de grandes cidades, os governadores e, principalmente, a presidência da República. Um presidente da República não pode tomar certas decisões se ele não tiver informações seguras. Por exemplo, não é para isso, mas um dos exemplos é nomear ministros, secretários e funcionários. É preciso saber da vida pregressa e o que pensa, o que publicou esse funcionário e este ministro que está sendo contratado, se ele tem processos, se ele tem alguma ameaça, alguma coisa assim. Então, existe uma agência que controla os departamentos de inteligência. Conversei nessa semana com o presidente desta agência no Congresso Nacional. É uma comissão mista, formada de deputados e senadores, e que o presidente da comissão é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Um ano, Senado, e outro ano, Câmara dos Deputados. Neste ano, o presidente dessa comissão, que foi instalada nessa semana, é Felipe Barros, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele disse, vamos assustar, tem que assustar, que a comissão se reuniu 3 vezes no ano passado. 3 vezes. Aí ele disse que agora vai fazer a comissão agir, porque precisa, né? E aí marcou a primeira audiência e já recebeu má vontade dos funcionários. Essa comissão tem funcionários e funciona 3 vezes por ano. Ele marcou a primeira reunião, os funcionários já reclamaram. Lá vem esse presidente complicar as coisas, fazer essa tal de reunião de comissão. Então, assim, há um desleixo com esse controle. O Congresso ganhou esse controle e não usa direito. 3 vezes se reuniu no ano passado. Um dos assuntos a serem discutidos é esse caso aí da investigação do governo paraguaio, né? Isso será um dos primeiros pontos, mas não é só. Só para ter uma ideia da seriedade da coisa, se esse grupo de informação descobre uma coisa importante sobre o próprio presidente, sobre o próprio governador, um perigo seríssimo de controle de um Estado, de controle de um governo. Agora são 16h26. Quem está na rádio, um rápido intervalo. Por aqui pediu a palavra o Fábio Piperno. Sim, porque sobre isso que o Zé falou, eu acho realmente um assunto da maior gravidade. O Brasil já esteve do lado oposto, do lado bisbilhotado. O Zé vai se lembrar muito bem que em 2013, o presidente Dilma tinha uma viagem de Estado agendada para os Estados Unidos. E aí houve a revelação, naquelas revelações lá do Edward Snowden, que a Petrobras estava sendo bisbilhotada por investigadores americanos, né? Pelo Serviço de Informações dos Estados Unidos. E o que fez o presidente Dilma, inconformada com aquilo, cancelou a visita de Estado. Foi um episódio muito grave. Agora, o Brasil, claro que numa proporção menor, mas o Brasil acaba fazendo rigorosamente a mesma coisa. Por isso que é fundamental a gente saber o seguinte: quem foi que ordenou?